Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? No vídeo de hoje iremos fazer a análise do fundo imobiliário BRCR11. Iremos fazer uma análise olhando 7 pontos desse fundo imobiliário e vamos distribuir em pontuação. Para ele se fazer apto a uma avaliação mais profunda, ele tem que alcançar 13 pontos de 15 ali distribuídos no total. Então ele tem que ter uma média muito alta e está num bom momento para fazer uma análise mais ali profunda nesse fundo imobiliário. Então se você tem interesse em saber mais sobre o fundo imobiliário BRCR11, fica comigo nesse vídeo até o final, que a gente vai fazer uma análise bem completa aí. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador do Brother Investidor e por aqui eu trago conteúdo para você sobre investimentos, renda fixa, fundos imobiliários, ações e também de quebra te ajuda a ganhar uma boa renda extra através das estratégias de milhas aéreas, utilizando seu cartão de crédito da forma certa e de forma inteligente para usufruir dos benefícios, ter desconto em viagens e ter uma renda extra. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fica comigo nesse canal, deixando o like, se inscrevendo nele, ativando as notificações e vamos no conteúdo. Bom, conforme eu falei com vocês, vamos olhar 7 pontos nesse fundo imobiliário, no BRCR11. Eu vou utilizar como base um pouco o Funds Explorer, que é esse site aqui, que eu gosto bastante para análise, e também eu uso o relatório gerencial, tá? Que o gestor ali, ele comunica com o mercado, com os investidores, através ali dos relatórios, né? Então você desce aqui embaixo, tem relatórios, você clica aqui para abrir e você tem acesso às informações ali mais completas e atualizadas do fundo imobiliário. Então sempre vou me balizando aqui pelo relatório gerencial, é muito melhor, tá? Então vamos olhar aqui o primeiro ponto da nossa avaliação, que vai ser o setor de atuação. Em qual setor que o BRCR11 está alocado hoje? Então aqui no relatório gerencial, a gente pode vir aqui ler um pouquinho sobre o fundo imobiliário. Aqui ele vai falar que o fundo imobiliário tem uma gestão ativa com o objetivo primordial de investir em escritórios comerciais de lajes corporativas com renda no Brasil, tá? Então o foco dele ali é lajes corporativas, mas vamos procurar a carteira do fundo imobiliário para a gente ver de fato se está acontecendo na prática, né? Então aqui no portfólio dele a gente consegue ver que os ativos dele são realmente ali lajes corporativas sendo locadas para as empresas. 100% da receita deles são representados por isso. Os inquilinos aqui são as empresas. Então, de fato, ele é um fundo imobiliário que tem exposição em só uma área, que seria lajes corporativas. E nesse nossa análise aqui, ele ganha um ponto, tá? Jonas, isso é ruim? Não. Só que, quando o fundo imobiliário ele é híbrido, ele tem exposição na sua carteira em mais de uma classe de ativo, traz mais segurança para nós investidores. Nesse caso aqui não quer dizer que é ruim, mas a gente sempre procura por mais segurança, tá? O segundo ponto que a gente vai olhar é a liquidez. Ele é um fundo imobiliário líquido ou não no mercado, ou seja, ele tem muita negociação ou não. Aqui no relatório, a gente pode pesquisar por liquidez e aqui, ó, ele sempre vai falar a média diária. A liquidez diária na bolsa do BRCR11 foi de 1,6 milhões no período, ou seja, uma negociação média diária muito alta, 1,6 milhões. Então, se você resolver comprar mais ou resolver sair do fundo imobiliário, você tem liquidez no mercado secundário para comprar e vender facilmente. A terceira etapa que a gente vai olhar é a diversificação. Ele é um fundo imobiliário bem diversificado ou não? Então aqui, ó, a gente pode vir aqui no portfólio dele para a gente ver em relação aos ativos. Então eles têm, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ativos está na sua carteira. A gente consegue ver que grande parte desses ativos são AAA. AAA quer dizer que são ativos de ótima qualidade. Então quase 73% são ativos ali de extrema qualidade. 7,8% são ativos de boa qualidade e 19,2% são ativos de 0 a 10, nota 6. São ativos bons, não é ruins, mas também não são espetaculares, tá? Essa é meio que a classificação. Ele tem a receita por região, ele tem 70% em São Paulo e quase 30% no Rio de Janeiro. Podia ter mais em outros estados, por exemplo, Belo Horizonte, por aí vai. A gente vai ter a receita por setor, então a gente consegue ver que tem financeiro, serviços, automobilística, saúde, seguros e outros. É bem diversificado. A gente consegue ver os índices de reajuste do seu contrato, né, dos aluguéis. Grande parte ali é IPCA mesmo, 70%, normal, e o restante IGPM. Em relação a contratos aqui, ó, vencimentos, eles têm 16, quase 17% de vencimentos ali acontecendo em 2024,
2025, 2026 e a grande maioria para estar para frente de 2027. Só que tem um problema, tá? Nesse fundo imobiliário que é os contratos de locação. Quase 85% são contratos típicos. Não quer dizer que é ruim, mas ele dá menor segurança para a gente, o investidor, e até para o fundo imobiliário em questão, referente à amarração ali do contrato, tá? Então a gente sempre dá preferência por mais contratos atípicos. Mas em si, de fato, é bem diversificado. Eles têm bastante ativos aí, tá? Boa qualidade, AAA, A e B, né? Podia ser um pouco mais diversificado em outros estados, mas enfim, em vista do que o fundo tem, é um bom número, tá? Então na diversificação ele também ganha 2 pontos, tá? Olhando o quarto ponto aqui, a gente vai enxergar o patrimônio. Ele é um fundo imobiliário grande ou um fundo imobiliário pequeno? Então aqui no próprio relatório gerencial, aqui em cima a gente consegue ter informação. Tem o valor patrimonial, que é o valor que ele realmente vale, ele vale 2,6 bilhões, e o valor de mercado, que é o valor que ele está sendo negociado hoje, que está sendo em 1,5 bilhões, tá? Quase 1,6. Então, de fato, é um fundo imobiliário muito grande, tá? Bastante imóveis aí, e como ele tem acima de 1 bilhão, ele vai ganhar 2 pontos nessa nossa avaliação. O quinto ponto que a gente vai olhar vai ser ali a rentabilidade. Ele está rentabilizando bem a sua base de cotistas ou não? A gente consegue ver essa informação aqui, ó, pelo dividend yield, que está 0,86%. Só que tem um grande adendo aqui, tá? Que a gente tem que comentar. Se você olhar só o dividend yield, de fato, tá bom, tá 0,86, sem ter imposto de renda e tudo mais, tributação, né, de dividendos, ele tá tendo uma boa rentabilidade, 0,86 para um fundo imobiliário de escritórios é bom. Só que a gente vai ver o preço da cotação nos últimos 6 meses, você pode ver que ela caiu bastante e ela vem caindo mais. Ou seja, a relação entre dividendos distribuídos e valor da cota, eles entram na nossa equação aqui, eles entram no nosso cálculo para o dividend yield. Basicamente, esse cálculo do dividend yield é o dividendo do último mês, que seria 0,47, dividido pela cotação atual, 54,17. A gente consegue chegar nesse dividend yield aí que está na tela, que seria 0,86. É exatamente o que está mostrando. Então, quem está pensando em aportar, olhando agora o dividend yield, é bom. Quem estava nesse fundo imobiliário de antes, por exemplo, que comprou esse fundo imobiliário, por exemplo, a 65, o dividend yield é muito menor, né? Porque aí seria o dividend on cost, que é em cima do preço que você pagou. Como o fundo imobiliário está depreciando muito, e a gente vai falar um pouco mais disso ainda, pegando dividido por 65 vezes 100, a pessoa já teria um dividend yield ali, o dividend on cost, né, de 0,72%, que seria bem melhor do que está aqui. Que esse fundo imobiliário vem caindo muito, a gente vai chegar nessa parte ainda para trocar mais ideias sobre isso. Mas olhando aqui, na nossa análise a gente está olhando o atual, o que está acontecendo agora. E de fato, ele está tendo um bom dividend yield nesse mês, tá? Para quem está pensando em comprar agora, nesse exato momento. Mas não deve olhar só isso em consideração. E esse dividend yield, ele está até se mantendo, mês após mês aí. Então, show de bola. Então, nesse caso aqui, a rentabilidade dele em si está boa, ele vai ganhar 2 pontos. O sexto ponto que a gente vai olhar seria a vacância física, e aqui que está o problema desse fundo imobiliário, tá? Claro que antes de vir fazer a análise para vocês, eu dou uma estudada no fundo, eu dou uma lida, porque tem fundos imobiliários que eu conheço e tem fundos imobiliários que eu não conheço porque eu nunca tinha analisado antes. O BRCR11 era um desses casos. Eu já tinha olhado, mas eu nunca tinha olhado a fundo, tá? Nunca tinha feito uma análise dele só por alto, assim, porque de fato ele tem bons ativos na sua carteira. Esse setor de logística, de lajes corporativas, para mim, é muito interessante. Mas ele tem um problema, que é a parte da vacância física. Basicamente, vacância física é a parte disponível para alocação para novos inquilinos, ou seja, é uma parte que está vaga, que não está gerando receita e, na verdade, está gerando despesa para o fundo imobiliário, porque às vezes tem que pagar limpeza, tem que pagar taxa de condomínio, água, luz e por aí vai, né? Às vezes tem que pagar um funcionário, tem que ficar olhando ali e por aí vai. Então, a vacância ela é muito ruim para o fundo imobiliário em si. E esse fundo imobiliário, ele tem uma grande vacância. Se você for ver a vacância física dele, é de 23,9% disponível para locação. Ou seja, grande parte dele, quase 25%, quase um quarto dele, está disponível para locação. Ou seja, ele tem quase um quarto dele sem gerar receita. E o problema dessa vacância é que no relatório não tem falando tão clara da física. A gente consegue ver aqui no Funds Explorer, só que está desatualizado, porque aqui só está até janeiro de 2022. Mas a gente consegue ver que essa vacância não é algo novo, tá?
Aqui está desatualizado, claro, mas a gente consegue ver que a vacância é essa parte aqui, o azul escuro. Ele sempre estava próximo ali de 23, 24, 25%. Ou seja, um número muito preocupante, tá? Até 7, 8, estourando 10%, tá ok. 10% já é ruim, tá? Mas acima de 10, acima de 15, acima de 20, 25% de vacância é horrível. Isso quer dizer que eles têm grandes problemas com ativos, tá? Então a gente consegue ver aqui ó, a área bruta locável total, que é quais ativos que estão disponíveis para locação, seria o Senesp, tá? Que seria ali grande parte deles, pelo que eu estou vendo aqui, 48%, Torre Almirante e Diamond Tower. Então a gente consegue ver aqui, ó, o Senesp é em São Paulo, é um ativo classe B. O Torre Almirante é um AAA, só que está no Rio de Janeiro, que tem grandes problemas ali de locação nesse tipo de ativo. E o outro é o Diamond Tower, que é esse AAA em São Paulo, tá? Com representando grande parte ali de vacância. Ele tem 25% de vacância, o Senesp tem 54% e o Torre Almirante tem 57% de vacância. Então esse número aqui, esses números jogam para baixo o fundo imobiliário, tá? Isso aqui regaça os novos cotistas para fazer uma locação. Que se fosse uma questão pontual, beleza. Mas não é uma parada pontual. Isso aqui está se alastrando há um bom tempo e por isso que a cota vem sofrendo uma grande desvalorização ano após ano, tá? Então nesse caso aqui, infelizmente, ele vai ganhar zero. Não tem como dar pontuação nenhuma nesse caso aqui, porque é um caso muito sério que você, investidor, tem que olhar. O sétimo e último ponto é o preço. Ele está num bom preço ou não? Então, como ele caiu muito, ele está com um belo desconto frente ao seu valor patrimonial. Hoje, a gente consegue ver esse indicador de preço sobre o preço sobre VP, que é basicamente a relação de preço dividido pelo valor patrimonial. Esse indicador igual a 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo. Acima de 1, o fundo imobiliário está sendo negociado acima do seu preço justo. E abaixo de 1, o fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do seu preço justo, ou seja, com um excelente desconto. Nesse caso aqui a gente consegue ver que ele está 0,54, ou seja, ele está 46% de desconto frente ao valor que ele realmente vale dos seus ativos, porque o mercado está precificando ele muito para baixo pelas questões de vacância e problemas de locação que ele vem enfrentando. Então, dentro da nossa análise, ele ganha 3 pontos, tá? Porque abaixo de 1, ele ganha 3 pontos. Só que a gente tem que sempre atentar a mais detalhes. Quando eu falo que isso aqui é uma análise inicial, para a gente entender mais sobre o fundo imobiliário e ver alguns pontos, e ver se ele está apto ou não a uma avaliação mais profunda. Ou seja, essa aqui é uma análise inicial. Após essa análise, você tem que fazer uma análise mais profunda, que é ler vários relatórios gerenciais como esse e ver o que está acontecendo de fato com o fundo imobiliário, porque não é normal você ver um fundo imobiliário com esse desconto. Você vê um fundo imobiliário com P sobre VP de 0,90, 0,93, 0,88, de fato, é até normal, principalmente com a nossa Selic nas alturas. Só que esse valor aqui muito descontado, aí você pode desconfiar porque o mercado não é besta, o mercado ele funciona muito bem, é como se tivesse uma mão invisível controlando. Então, isso aqui tem uma coisa para você se atentar. Então, vamos ver quantos pontos que ele acumulou no total. 1, 3, 5, 7, 9. Ele teve um total aí de 12, de 15, ou seja, ele não ficou apto a uma avaliação mais profunda. Mas se caso ele tivesse ficado apto, não quer dizer que ele está pronto para investir. Seria uma nova avaliação de você ler os relatórios e entender mais sobre o fundo imobiliário, sobre como está a gestão, vacância, rendimentos e por aí vai, tá? Então isso aqui é uma análise inicial, tá, gente? Para vocês ficarem bem por dentro de como funciona essa análise. Mas é isso aí, se você gostou, deixa o like. Se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te auxilio e eu te vejo no próximo vídeo.